Muito bem-vindos! Nesse vídeo a gente vai estudar a súmula número 8 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz respeito à juntada de documentos na fase recursal. E é um tema muito importante, claro, porque é um tema que diz respeito à juntada de documentos no processo em geral. Até que momento que as partes podem juntar novos documentos? Será que existe preclusão? Será que não existe preclusão? Então é um tema muito recorrente na prática, é um tema muito importante e é um tema que é importante então que a gente conheça a súmula do TST. Muito bem, a súmula diz o seguinte, é uma súmula bem singela que fala, olha, a juntada de documentos na fase recursal, né, então a súmula se aplica aqui à fase recursal, só se justifica quando provado, não basta a mera alegação, então quando provado o justo impedimento para a sua oportuna apresentação, ou se referir a fato posterior à sentença. Ou seja, então a parte ela vai ter que provar um motivo, né, um motivo realmente que impediu a juntada desse documento oportunamente, né, ou se for um fato superveniente, né, aquele fato, claro, que é um fato posterior à sentença, e aí evidentemente que se o fato é novo, o documento também vai ser novo, porque o documento ele vai retratar aquele fato que é um fato superveniente. E para compreender melhor essa súmula aqui, a súmula ela se aplica, então, ela regulamenta, ela prevê, né, aqui a situação da fase recursal, como eu destaquei aqui. Mas esse cenário aqui, essa situação, ela se insere num cenário um pouco mais amplo, que é a juntada de documentos no processo em geral. E para isso a gente tem que lembrar aqui logo o artigo 787 da CLT, que prevê o seguinte, olha, reclamação trabalhista escrita deve ser formulada em duas vias e diz aqui, desde logo deve ser acompanhada dos documentos em que se fundar, né? E existe uma regra semelhante com relação à contestação. Então a contestação ela já deve vir acompanhada dos documentos, né? Então princípio geral sobre o tema, né? Momento de juntada de documentos é o momento da inicial e o momento da contestação, né? Isso vale na CLT e isso vale também, de certa forma, no processo civil, né? Essa mesma regra se aplica no processo civil, de modo que também lá, né, a petição inicial deve vir com os documentos e a defesa com os documentos, né? E vem o artigo 435 aqui do CPC, que complementa essa previsão, especifica e traz algumas situações, então, em que os documentos vão poder ser juntados até fora dessa etapa, fora desses momentos, o momento da inicial e o momento da contestação. Então percebam que o CPC, e esse dispositivo aqui do CPC, ele vai se aplicar no processo do trabalho sim, subsidiariamente, porque é compatível. Ele fala o seguinte, é lícito às partes em qualquer tempo, né? Então não só na fase recursal, mas também no primeiro grau de jurisdição, ou seja, na vara do trabalho, é possível juntar aos autos documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, quer dizer, então fatos que aconteceram depois da inicial, depois da contestação, ou para contrapor esses documentos aos documentos que foram produzidos nos autos, né? Uma parte juntou um documento, por exemplo, na contestação, e a outra parte, então, digamos, o autor, ele vai juntar um documento para se contrapor àquele documento que foi juntado na contestação, tá? É isso que fala aqui o caput do 435. E o parágrafo único ele traz a situação justamente que se assemelha muito com a previsão da súmula 8 do TST que a gente está estudando. Porque ele fala assim, admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que produziu o documento comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte, de acordo com o artigo 5º do CPC. Ou seja, o artigo 5º do CPC que trata da boa-fé processual objetiva, né? O que o dispositivo ele quer evitar, ele quer proibir, é a chamada guarda de trunfos, né? É a pessoa, é a parte guardar um documento na manga para poder sacar esse documento e surpreender o adversário no momento em que o adversário não possa mais produzir contraprova. Então percebam que esse parágrafo único ele é bastante parecido com a ideia da súmula 8, né? Ou seja, documentos novos, né? Documentos que foram produzidos após a petição inicial contestação, né? Ou documentos que se tornaram conhecidos, ou seja, a pessoa ela não conhecia o documento ou não tinha acesso, né? Conhecia o documento ou não tinha acesso ao documento antes da inicial ou antes da contestação. Então percebam que é um dispositivo que está tratando aqui da situação sob o ponto de vista do primeiro grau de jurisdição, a vara do trabalho aqui no nosso caso, né? Mas o raciocínio aqui é o mesmo. O raciocínio aqui é
a parte tem a obrigação de juntar desde logo os documentos que ela possuir, né? Então na petição inicial, na contestação, mas se o documento se torna conhecido, né? Se o documento chega ao conhecimento da parte posteriormente, ou a parte até conhecia o documento, mas não tinha acesso a esse documento, né? Esse documento se torna disponível, portanto, posteriormente, a parte, claro, vai ter que comprovar essa alegação, comprovar, portanto, que ela não conhecia, não podia conhecer, não tinha como ter acesso àquele documento, e aí vai comprovar esse motivo e o juiz vai deferir essa juntada, portanto, extemporânea, essa juntada fora da petição inicial, fora da contestação, tá? Então esse raciocínio do 435 do CPC é um raciocínio muito semelhante ao da súmula 8 do TST, né? Com a diferença de que, é claro que quando a gente pensa na fase recursal do processo, o rigor vai ser um pouco maior, né? Porque a gente já tem todo um contraditório finalizado, a gente já tem a produção de provas, a sentença prolatada. Então é claro que para se admitir um documento novo no tribunal, o grau de rigor vai ser maior, né? Porque o contraditório no tribunal ele vai ser reduzido, né? Ele é reduzido em relação ao primeiro grau. E é claro que no primeiro grau de jurisdição, também esses momentos, quer dizer, a petição inicial e a contestação, são marcos importantes, mas eventualmente sempre avaliando as circunstâncias da boa-fé, de acordo com a boa-fé dos sujeitos que estão postulando a produção da prova, né, e para saber se o fato é um fato superveniente ou não, ou ainda que não seja um fato superveniente, a parte consegue comprovar, consegue demonstrar que não teve acesso àquele documento, que não conhecia aquele documento, então o primeiro grau acaba se tendo um pouco mais de flexibilidade nessa produção extemporânea de documentos, desde que antes da sentença, tá? Mas então fica aqui a análise da súmula 8, juntada de documentos na fase recursal somente se provado justo impedimento, quer dizer, um motivo realmente que fazia com que aquele documento não fosse acessível ou não fosse conhecido, e essa avaliação se faz também de acordo com a boa-fé objetiva, né? Ou então um fato posterior à sentença, tá? Beleza? Então aqui está a nossa análise da súmula número 8 do Tribunal Superior do Trabalho. Se você ficou até aqui, deixa o seu like no vídeo, já se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações aqui do nosso projeto de súmulas do TST. Grande abraço!